Nisso, eu estava com 48 anos, acabou para mim, já estou uma vida tentando, tentando, tentando. Aí eu fui orando, olha, Deus, viu que ao longo dos meus 48 anos, foi mágico. E a gente passa por tanta coisa que acha que a gente não merece, né? Eu chorava porque eu não acreditava. Então, Deus é contigo. Aí que entra a história. É com muita alegria e gratidão que eu convido a Cláudia para essa entrevista. Oi, Cacau! Oi, Tudo bom? tudo tranquilo. Obrigada por aceitar estar aqui no canal Brasigringa. É um prazer estar com você, conhecer, sentir essa energia gostosa que você nos passa. Minha linda, apresente-se para o pessoal que está te assistindo agora. Eu me chamo Cláudia e adotei o nome Cacau porque algumas amigas me chamavam de Cacau. Aí, quando eu cheguei aqui, eu disse, bom, eu vou colocar Cacau, Cacau Brasil. E aí, nos grupos, eu coloco Cacau Brasil e todo mundo já me conhece, já peguei este nome para mim como a minha personalidade. Eu sou do norte do Brasil, de um estado chamado Amapá, e a capital é Macapá. E para a localização geográfica, fica na fronteira com a Guiana Francesa. E o Amapá, no extremo norte, passa o Rio Amazonas lá, o único estado do Brasil que passa o Rio Amazonas, e nós estamos no meio do mundo, lá, que ficamos com o pé lá no hemisfério norte e no hemisfério sul. E agora eu casei com um francês, moro aqui no sul da França, mas já morei no norte também. Atualmente eu moro no sul da França. Você disse que mora na França. Morar aí já era um sonho? Não, não, não assim, mas entre aspas, porque eu dizia, eu sempre falava, quando as minhas filhas crescessem, eu tenho duas filhas, né? Quando elas crescessem, eu ia me aposentar, ia morar na Europa e ia viajar o mundo. Ia casar, viajar o mundo. Mas eu falava assim, não sabia se era na França, na Bélgica, nos Estados Unidos, mas também não sabia como chegar, só falava. Conta um pouquinho da sua história antes de você sair do Brasil. Ok. Bom, eu sou professora lá em Macapá, né? Sou aposentada, hoje estou aposentada. Eu me aposentei com 50 anos e 25 anos de sala de aula. E eu sou professora, sou formada em História, em Filosofia, foi onde eu me achei a filosofia, tenho a minha pós-graduação, enfim, eu trabalhei em todos os níveis de sala de aula, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e faculdade. E aí eu sempre dizia, vou me aposentar e vou aproveitar a minha vida, né? E eu amo ser professora, eu sempre quis ser professora. Na minha época, a mamãe dizia que a melhor profissão era ser professora, porque ganhava bem, tinha que fazer um concurso público, tá? E eu, já com 14 anos, fui fazer o estágio naquelas creches que tinha, e de lá comecei o ensino médio, de lá comecei a faculdade, de lá segui minha vida sendo professora. Trabalhando em duas escolas, privada e pública, sem tempo para nada, enfim, muita coisa acontecendo assim intensamente dentro dessa realidade de mãe divorciada, duas filhas, duas escolas, uma pública e uma privada. Era uma loucura. Então, nessa vida intensa de sala de aula, plano de aula, correção, turma, aí eu estava casada na época com o pai das minhas filhas, tenho duas filhas, hoje uma está com 34 anos e a outra com 26, né? Uma mora em São Paulo, a outra mora em Macapá, não quiseram vir para cá. E nesse momento do casamento com o pai das meninas foi muito complicado, foi muito difícil. E aí houve o divórcio, né? Teve a violência doméstica, eu me via presa e eu decidi, né, me separar. E aí, nessa separação, fui morar com as meninas e assumi todas as responsabilidades de casa, de educação. Eu dizia, eu sou responsável por vocês fisicamente, emocionalmente, psicologicamente.
houve o divórcio, hoje eu não tenho dinheiro para pagar psicólogo, nosso psicólogo é Deus, né? A gente vai lá pedir para Deus força, coragem, e a gente vai vencer, e vocês têm que estar comigo. Na época, a mais velha tinha 13, 14 anos e a mais nova, 8 para 9 anos. E luta, minha amiga, e luta, e trabalho, e faculdade, e tudo, mas fomos vencendo, né? Eu na esperança de dar o melhor para elas, trabalhava na escola privada para que elas pudessem também ter o acesso à escola privada, não que a pública desmerecesse, eu também era professora da escola pública, né? Mas a gente sabe que tem todo um contexto que proporciona algo a mais, né? Então, fomos nessa luta, minha família do lado, me apoiando, eu, mãe solteira, enfim. Aí, depois desse divórcio, eu tive outros relacionamentos, né? Mas também não foram assim tão sólidos, para que a minha prioridade era estar com as meninas, né? Era dar esse apoio para elas. Então foi uma vida assim muito, muito intensa. Eu dizia, eu não tenho tempo de chorar, porque eu tenho que estar forte para as meninas, eu tenho que estar na sala de aula para os meus alunos, dando aula de filosofia e fazendo os questionamentos sem respostas. E assim a gente foi vencendo, né? Você comentou que teve outros relacionamentos. Hoje em dia você é casada Sim. com um francês. Você se Tem. relacionou com outros estrangeiros? Foi assim. A gente vai para os sites de busca, né? E aí a amiga vai e indica, bora entrar nesse, bora conhecer alguém. Aí a gente sempre temerosa, né? Do Message, Skype. E eu tive sorte até de conhecer um paulista, muito responsável, muito simpático, me ajudou bastante no meu processo do divórcio, né? Daquele apoio masculino do lado, uma pessoa forte. Mas ele morava em São Paulo. Na época, eu dizia: eu não vou largar meu emprego e ir para São Paulo. Ele não vem para cá, para Macapá. Mas, nesse meio tempo, nós ficamos noivos, para ter aquele compromisso, para a gente se sentir mais seguro, né? Passamos 4 anos noivos. E aí chegou um momento que eu disse assim: tinha momentos que ele estava comigo e tinha momentos que não estava. Tinha um aniversário, cadê teu noivo? Está em São Paulo. Ah, eu vou um feriado, estou lá em São Paulo. E eu não me via encaixado numa casa, com família, com o marido. Não dava, não batia. Era legal, ele era ótimo. Foi aquele momento que Deus colocou este homem para me ajudar, né, de uma forma de proteção, de direitos, de deveres com as meninas, tudo. Ele sabia da minha loucura de estar, loucura entre aspas, de estar numa escola, outra para dar conta de todo o orçamento da proteção psicológica, emocional, física com as meninas. E eu me sentia assim, segura com ele, mas não me sentia na vida dele. Aí passou 4 anos, eu disse, eu vou terminar, porque não vai dar certo. A gente viajava, eu ia para São Paulo, viajava para outro estado, passava férias juntos, mas não era uma vida que eu tinha uma garantia de futuro, digamos assim. E eu não via como. Eu disse, pronto, acabou o tempo, acabou esse tempo para ele, acabou para mim, e não dá assim. E aí, dei um tempo, conheci um outro estrangeiro, um guianês, lá da minha fronteira, Guiana Francesa. Porque eu sempre queria, como eu já tinha experiência com o meu ex-marido, era de São Luís. E eu sempre quis sair da minha cidade, que era muito pequena, para eu estudar, mas eu não imaginava atravessar o oceano. Eu queria ficar ali no Brasil. Aí, o meu ex-marido maranhense, o outro paulista, o outro eu vou para a fronteira, guianense. Conheci este guianês.
Muito tranquilo, gente fina, queria casar, 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 casar a todo custo comigo. Comprou vestido de casamento, anel de noivado. Fizemos noivado na família e tudo. Isso ele no Brasil? Ele na Guiana e eu no Brasil. Aí ficávamos eu indo e vindo, indo e vindo. Passei mais 4 anos com ele. Aí, tá. Aí ele querendo que eu fosse para a Guiana, eu digo, não me vejo nesse país. Meu Deus, como que eu vou fazer, né? E ele queria que eu fosse para lá, para a Guiana, porque eu ia ter melhores condições de saúde, do futuro melhor. As meninas não gostavam muito desta ideia, mas ele frequentava a minha casa, eu tinha um apartamento, e ele começou a se instalar nesse apartamento, eu ia para a casa dele lá, então ficava nesse. Um belo dia, ao longo dos 2 anos e meio, ele pisou na bola comigo. Aproveita esse momento para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário e fica até o final, porque a história da Cacau parece coisa de filme. Ele planejou uma viagem de um trabalho nas férias e não me incluiu. Aí eu já estava assim querendo saber, meu Deus, como que eu vou fazer com esse relacionamento que eu não estou vendo o futuro. Ele começa a me colocar numa bolha, querendo que eu faça como ele quer, e não é isso que eu quero. Aí ele me falou desse projeto dele, que era um bom trabalho de tradução, viajar para Fortaleza. Aí eu disse, e eu? Aí ele disse, ah, não, não dá para você ir porque é um trabalho. Eu disse, tá legal, ok, pode ir. Aí depois daí desandou. Depois ele ainda disse, não, compre uma passagem, venha nas férias, as passagens super caras, eu não tinha planejado nada. Eu disse, ah, esse é um livramento, isso é um aviso, né? É um aviso, eu não estou conseguindo me encaixar na vida dele, eu não estou conseguindo dizer que não vai dar, sabe? Até porque ele passava uma semana comigo, 20 dias lá, era cômodo. A relação fluía, bacana, chegava, a gente estava junto, né? Eu disse como outros, né? Aí, qualquer final de semana eu estava lá na Guiana, voltava aqui, a gente ficou noivo, tinha decoração de noivado que ele tinha pedido para um casal de amigo dele fazer, na qual eu não participava de nada. E eu fui vendo assim, digo, não, parece que eu estou sendo uma marionete nessa história. E eu dizia, meu Deus, eu não me vejo casada com este homem. E aí ele pisou nessa bola, a confiança foi assim, esvaindo. Foi esvaindo de uma forma que eu não conseguia passar, né? Aí eu peguei e falei para ele, não dá mais, e a gente vai terminar, e tu vai ser feliz com outra pessoa, eu vou ser feliz com outra pessoa. Aí ele, eu já comprei tudo, eu já gastei, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, mas não foi para mim, foi para você. E você vai usar tudo isso para outra coisa, mas eu preciso respirar, né? Preciso sair dessa relação, respirar. A gente já está 4 anos juntos, já te apresentei para minha família, eu vivia lá na Guiana, tudo, e enfim. Mas eu sentia que ele queria me colocar assim, numa redoma, sabe? E aí eu não me sentia segura. E aí eu peguei, ele não aceitava o término, né? Ficava insistindo para a gente voltar, para a gente voltar. E foi aí que pensei em vir para a França. Cacau, você já tinha alguma conexão com a França antes do seu amor? Sim, porque a minha irmã casou com um francês. Ela também conheceu ele na internet, no Message, e ela veio para cá e casou com ele. E ela já está aqui há 17 anos. E ela sempre me convidava para vir para cá, passar férias, mas eu sempre naquele momento que eu dizia, como que eu vou pegar umas férias e ir para a França? É caro para passar férias, né? E nunca deu. Então, eu já tinha ela na França, mas nunca imaginei vir para cá, tipo assim, ah, tu tem uma irmã na França, deixa ela arrumar um casamento para ti, né? Que a gente pensa que quem mora fora vai arrumar um casamento, né?
Eu digo: "Não, não quero um casamento arrumado assim, né, que eu vá conhecer e vai casar e não, não, não dá para mim". Então eu tinha esse conhecimento de França, porque ela foi corajosa em vir, né, e tá com ele tem 17 anos. Agora a pergunta que não quer calar. Como que você e seu marido se conheceram? Ahá! Chegou na parte que você queria, né? Mas antes, lembra de deixar um comentário, se inscrever no canal e apertar esse botão do like. Agora sim, bora lá! Aí que entra a história. Foi assim, e como eu saí daquele relacionamento que ele não aceitava o término e que estava me sufocando, eu era funcionária pública. A cada 5 anos eu tenho direito a 3 meses de licença, se chama licença prêmio. Aí eu disse: "Bom, eu vou pegar minha licença, eu vou comprar minha passagem e vou para a França, passar lá um tempo com a minha irmã para eu sair dessa história aqui que não tá me fazendo bem". Então, eu peguei minha licença, né, na época eu me divorciei, e depois eu tive esse relacionamento de 4 anos, mais um outro de 4, eu tinha na época 47 anos, né. E uma pausa no divórcio, quando eu me divorciei em 2009, a minha irmã que mora na França, ela me disse: "Olha, Cláudia, se tu quiser vir para cá, tu vem. E se tu chegar aqui, eu vou te casar com o Noel, que a gente chama de Nonô, né? O Nonô". Aí eu dizia: "Por que tu vai me casar com o Nonô?" Ela disse: "Porque ele é uma pessoa bacana, é uma pessoa responsável, enchia ele de elogio". Aí eu dizia: "E quem é ele?" Ela dizia, mostrava na foto do casamento dela, que ele foi padrinho de casamento deles, porque ele é militar e os dois trabalharam, o marido dela e ele trabalharam junto, né. E ela dizia: "Uma pessoa bacana, isso que se tu quiser, tu vai casar com ele". Eu dizia: "Ah, isso é história de casamento". E ela me mostrava na foto, mas eu não via ele. Sabe quando a gente olha e não vê? Era assim. Aí eu me envolvi num relacionamento com um, com o outro, e isso no mesmo ano que ele se divorciou aqui também, em 2009. Ele se divorciou agora, tu também. E só que ela disse, depois ela disse: "Eu não podia te continuar falando se tu estava num relacionamento, né, não era de bom tom". E aí ela foi no Brasil, sempre me falava: "A Cláudia tá aí, vai querer casar, noiva, mas o Nonô tá lá esperando ela". Puxa, essa Canice fica me falando essas histórias de Nonô. Na minha cabeça era, não sei, eu fazia uma imagem, digo: "Não, não quero mais problema na minha cabeça, né, como é que eu vou morar para a França, como é que eu vou para lá", enfim. E aí eu estava nesse sufoco, eu disse: "Nice", ela sabia desse meu relacionamento com o guianense, que estava ficando complicado, depois que eu terminei com ele, aí mostra o outro lado, né. Eu disse: "Nice, eu vou comprar minha passagem, vou pegar minha licença e vou para aí contigo". Ela disse: pode vir, casa, comida, roupa lavada", porque era o sonho dela que viesse alguém de lá, de Macapá para casa dela, né. E nesse momento ela nem falou: "Ai, tu vai casar com o Nonô", não falou nada, ela queria me tirar de lá, né. Aí era para eu vir em dezembro, não deu certo, não saiu minha licença, janeiro, fevereiro, assim, tudo Deus preparando o momento, né. Aí eu vim em maio, no ano seguinte, de tanto esperar o momento para te ver o quanto a gente tem que esperar para receber uma bênção. E a gente não quer ter a paciência de esperar, né. E aí, o meu cunhado disse: "Olha, a minha cunhada vem do Brasil. Tu quer encontrar com ela?" Para o Nonô, que estava lá. Depois que ele se separou, ele nunca encontrou ninguém, nunca se encontrou com ninguém. Aí ele disse assim: "Ah, não, eu não estou mais para me relacionar com ninguém". Tá, não deu confiança, porque eu vim em dezembro, não vim em janeiro, fevereiro, março, abril, vim em maio. Aí cheguei aqui, na França, ela mora numa cidade aqui perto, uma hora daqui. Aí ela pegou, disse: tu chegou, nós mandamos mensagem para o Nonô dizendo que tu vinha, e ele não deu a mínima". Eu disse assim: "Ah, se tiver que ser, vai ser".
Se não tiver, também não vim atrás de casamento. Vim atrás de novos ares, de conhecer outra coisa, de ficar com vocês. Eu não estou preparada para casamento, para um outro relacionamento e outro. Ele está aqui. O que eu vou fazer? Como? Não vejo como. Aí eu disse para Deus: olha, Deus, eu fui dar uma pedalada na região, né? Aí eu fui orando: olha, Deus, eu não vim para casar, mas eu quero que tu mude a minha história. Se for para eu ter alguém, que seja uma pessoa paciente, que me aceite como eu sou, que não queira me mudar, que não tenha tanto ciúme para me aprisionar. Eu quero ser livre e leve. Eu quero uma pessoa que me ame como eu sou, que me respeite. Porque até então eu já estou uma vida tentando, tentando estar na vida do outro, e não é esse o propósito. Eu não posso todo tempo mudar para estar na vida do outro. Eu quero chegar e sentir um relacionamento leve. Então, Deus é contigo. Eu não vim para casar, mas eu quero que tu mude a minha história. Aí tá, passou mês de maio, tudo, mês de junho. Aí a minha irmã, a gente mora no sul da França. E geograficamente, o norte é onde fica a Torre Eiffel, tá? E fica longe, o sul do norte. E o meu marido morava no norte. Era longe. Eu disse: como é que eu vou lá para o norte conhecer? Não tinha. E eu fui para Paris, a gente veio na França, foi para Paris. Fui com uma amiga para Paris. E aí a minha irmã não foi, a gente passou um final de semana lá, porque é longe, tem que ir 3 horas e meia, dormir para poder conhecer, enfim. Aí eu coloquei algumas fotos no Facebook, que eu estava em Paris, né? E aí o meu cunhado falou: olha, isso já estava 2 meses aqui. A minha cunhada está aqui. Eu vou te mandar a foto do Facebook dela. Aí ele mandou para ele. Aí ele foi lá, deu um like nas minhas fotos de Paris. E aí eu olhei assim, disse: quem é que está me dando like nas minhas fotos? Eu não conheço. Fui lá no perfil, não tinha nada, porque não é de rede social, não tinha muita coisa. E aí ele pegou, mandou uma mensagem: oi, Cláudia, tudo bem? Em português. Porque ele fala um pouco português, porque ele foi casado com uma brasileira. E aí eu disse: quem é você? Você deu like nas minhas fotos e agora está me perguntando se está tudo bem? Se eu estou em Paris, por que você quer saber? Isso em português. Aí ele disse: eu sou o Nonô, amigo do José. E foi se apresentando, né? Foi se apresentando. Aí eu fiquei assim: será? Não falei nada para minha irmã, porque se eu falasse, ela ia criar um alarde. Aí ele pegou, deu o like nas minhas fotos, eu fiz essa pergunta para ele. Aí ele foi me dizendo, se justificando, né, quem ele era, que o meu cunhado eu tinha mandado a minha foto no perfil do Facebook, e que ele era divorciado, e foi contando toda a vida dele, e falava um pouco português, falava francês, né? E aí eu ia para o tradutor, porque muitas palavras eu não conhecia, né? E e aí falavam um pouquinho, eu contava um pouco da minha vida, ele contava um pouco da vida dele, que eu já sabia previamente o que ele tinha passado, né? E casamento que em 2009 ele se divorciou, também não muito bom. Aí começamos a conversar e eu não queria falar para minha irmã, que eu estava falando com ele. Como ela não tem rede social, ela não sabia. Então ficamos falando assim quase uma semana escondido dela, né? Porque morava antes perto de Paris e ele tinha ido fazer um trabalho em Paris. Então por isso que ele perguntou se eu ainda estava lá. Aí ficamos conversando, aí ele se interessando por mim, até que um dia, todo dia a gente já se falava, já me mandava um bom dia, isso tinha uma semana. Um bom dia, uma boa noite, me perguntava as coisas, como estava. Aí eu fui e falei para minha irmã: Anice, sabe o Nonô? A gente está falando no Messenger.
vai ter casamento, vou comprar o buquê, vou comprar o vestido, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Eu dizia: "Calma", eu me assustei, né. "Calma, Alice, não é assim, ele só me deu um oi, perguntei", minimizei toda a história, né. "Só me deu um oi, perguntou, não sei como ele conseguiu o meu Facebook, enfim, mas não é nada sério". Aí ela foi logo para mim: "Olha, tu leva a sério o Nonô, porque ele é a mesma coisa que ela falava antes, é uma pessoa sincera, responsável, e se ele está falando contigo é porque ele está interessado". Eu disse assim: "Olha, não me faz novela, nem série, nem nada, me deixa livre". "Não, não, não", aí foi falar para o marido: "Eles estão se falando, ai, vai sair". Nossa! Aí depois de uma semana, que aí o meu cunhado soube que ele estava falando comigo, aí foi falar com ele: "E aí, tudo bem?". "Tudo bem". Aí ele viu que estava todo mundo já integrado, aí numa fala ó, isso uma semana, em junho, ele disse para mim: "Olha, a palavra, assim, bem direta, que eu não esperava, que foi o marco da nossa relação". Agora que o negócio tá ficando bom, mas e você? Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? E aquele comentário? Já colocou sua opinião aqui embaixo? Agora sim, bora continuar ouvindo a Cacau. Se eu conhecesse nada, depois da gente ter falado das nossas frustrações, da nossos desejos, do nosso futuro, alguma coisa assim, sabe, que a gente quer paz, tranquilidade, enfim. Aí ele disse: "Olha, Cláudia, eu vou tirar umas férias, eu vou aí no sul com vocês, eu vou falar com o José, e a gente vai se conhecer. Se você aceitar meus defeitos, nós vamos planejar nossa vida junto". Aí eu respirei, li de novo, traduzi. Como assim planejar nossa vida junto? Aí vem um misto de coisas, né, no futuro, um misto de coisa. Nisso, eu estava com 48 anos, 47, fiz 48, e já estava esperando a minha sonhada aposentadoria. Com 50 anos, eu não vou trabalhar um dia mais, eu vou me aposentar e vou aproveitar a minha vida, né. Nesse meio tempo, a minha filha com 22 anos casou, a menor de 17 anos foi passar uma formatura em São Paulo, do primo dela, para as Forças Armadas. Chegou lá, amou, ele disse: "Mamãe, eu posso ficar para estudar?". Eu disse: "Pode". Eu fiquei sozinha lá, sem saber que eu vinha para a França. Aí eu disse: "Meu Deus, vai acontecer o que eu queria". Era que as meninas se encaminhassem e eu fosse fazer minha vida, viajar, passear, aproveitar minha aposentadoria. Aí vem, eu venho para a França, voltando lá, vou planejar nossa vida junto. E a oração, meu Deus, me coloca uma pessoa assim, 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 porque eu já estou cansada de tentar entrar na vida do outro. Aí vem tudo, tipo, não é possível. Aí tá, eu disse: "Tá bom". E como que foi esse primeiro encontro pessoalmente? Ah, foi mágico, foi fantástico. Aí ele dizia, a princípio ele vinha passar 15 dias, né. Aí ele disse: Eu vou chegar, nós vamos viajar, né, vamos para alguma cidade, Marseille, que é aqui perto". E eu disse: "Tá, tudo bem". Aí fiquei esperando, ele vinha chegar no sábado. Aí a minha irmã disse não, ele mandava foto que estava: "Eu estou em tal estação". Tá. Aí a minha irmã disse: "Tu não vai te arrumar?". Eu disse: "Não, ele não vai chegar só à noite? Dá tempo". Aí ela disse de tarde: "Não, vai te arrumar que a gente vai lá numa pracinha, no jardim que tem aqui perto, levar as meninas para passear". Era junho, estava bonito o tempo. Aí ela pegou e disse: "Nós vamos fazer um piquenique". Eu disse: "Tá". Aí eu coloquei um short jeans, que eu guardo até hoje, uma camiseta da Mini, e fomos, eu com aquela glacier para colocar água, suco, segurando, né, e no telefone ele mandando a foto: "Eu estou em Lyon, eu estou", então para dar certo que ele ia chegar só à noite. Aí eu estou bem lá no parque, e eles tudo mancomunado que ele já ia chegar para me fazer surpresa lá.
Aí tá, aí eu lá, bora olhar aqui esse córregozinho, e eu de costa, né, segurando. Eu disse: "É, ele tá lá em Lyon, vai chegar realmente tá no horário, 8 horas da noite". Isso era umas 3 horas, sol quente. Aí eu tô bem lá jogando a folha no córregozinho, aí ela diz: "Cláudia", quando eu olho para trás é ele. Aí ele vem com flores e me abraça. Né, e eu não falava muito bem o francês, né, aí naquele encontro o romantismo de estar com flores, de vir abraçar, aí a gente fica assim: "Ai meu Deus, será que eu mereço?". E tanto que todas as vezes que a gente falava do encontro, do futuro, tudo junto, eu chorava porque eu não acreditava. Eu chorava, dizendo: "Eu não acredito que isso está acontecendo". Mas eu sabia que era a mão de Deus, era o plano, né. Só que, como eu te disse, a gente tem que ter a paciência de esperar e a gente passa por tanta coisa que acha que a gente não merece, né. Mas acaba que quando a gente entrega, as coisas chegam, né. E aí a minha irmã rindo, todo mundo feliz, né. Aí elas voltaram para casa de carro, era perto, e eu voltei com ele andando, para a gente ter mais um tempo de conversar, né. Aí a minha irmã: "Aquele sol quente, eles 2 suados". E aí a gente jantou, né, porque já era 5 horas, 5h30, jantou e depois a gente viajou e foi assim, fluiu, e a nossa vontade era só ele disse: Eu ia voltar em agosto, voltei em agosto, para buscar os papéis, para mandar para ele, para traduzir, para a gente casar. Porque a ideia o que nós conversamos é que a gente não tinha mais idade para ficar esperando anos para se conhecer. "Não, tu vem, se der certo". Não, a gente nunca cogitou essa hipótese, né. Não, tu vem para casar. E para mim, eu não me assustei em nenhum momento, porque eu me sentia bem no contexto, né, eu me sentia segura. Quando é de Deus, traz paz, né? Traz paz. É essa paz indescritível que ao longo dos meus 48 anos eu não conseguia ter. Né, porque eu estava sempre tentando me encaixar na vida do outro, sempre tentando aceitar o outro como ele é, que ele não me aceitava como eu era, né, e eu não queria, eu disse para Deus: "Eu não quero alguém que queira me mudar, eu quero ser eu mesma, né, eu quero viver minha essência". E aí eu voltei em agosto, e faltava 2 anos para eu me aposentar, mas eu ainda tinha licença para tirar, porque a cada 5 anos eu tenho direito a 3 meses, né, mas eles não queriam me dar, o estado não queria liberar as licenças. Aí eu falei para o meu diretor, como eu não estava mais em sala de aula, porque eu estava esperando a minha aposentadoria, eu falei para o meu diretor: "Olha, diretor, eu fui para a França, agora não é o outro, não é o guianense que eu dizia que eu ia todas as férias casar e o senhor dizia: "E aí, casou?". Eu dizia: "Não, diretor, não foi dessa vez". Aí quando eu cheguei lá, eu disse assim: "Olha, diretor, eu fui para a França". "É, e aí, como foi?". "É, agora eu vou voltar para casar". "Agora é de verdade?". Eu disse: "Agora é de verdade", a diretor: "Mas como, Cláudia, tu não estava com o outro 4 anos e agora com esse 3 meses tu já vai casar?". Eu digo: "Já vou casar e não tenho nenhuma dúvida". Como que a sua família reagiu quando soube do seu namoro? Olha, por ele ser conhecido da minha irmã, já deu uma certa segurança. Mas eu não tinha tanta moral para apresentar um casamento, mesmo aos meus 47, 48 anos, porque eu já tinha tido um relacionamento de noivado com o primeiro paulista, com o segundo lá da Guiana. E como é que agora de novo é outro, né? Mas, como as meninas, principalmente a minha filha, a mais velha: "A senhora vai para a França casar com uma pessoa que a senhora nem conhece?". E eu disse: eu vou sim, sem medo de ser feliz. Primeiro,
tu já fez a tua vida, eu te abençoei, a Natália está lá para São Paulo também, e eu vou aproveitar a minha vida, né. Eu sempre dizia que eu ia me aposentar, queria vocês, me aposentar, ir para a Europa, casar com um homem rico e ser feliz, viajar o mundo. Agora tá aí, né, a gente fala falando. E aí a minha mãe também, ela disse, como pesou o fato dele ser conhecido da família da minha irmã, não teve tanto. Aí a minha filha menor disse: "Mamãe, a senhora tem uma vida tão agitada aqui, a senhora vai casar, a senhora vai trabalhar para lá?" Eu disse: "Olha, se for para trabalhar para lá, eu trabalho, se não for, eu não trabalho. Eu vou", estava decidida aí. E tanto que eu olhava para as coisas em casa, eu tinha que me desfazer das coisas, assim, não me importava o valor, porque o valor era o que eu ia viver, que não tem preço, né. Então eu estava, assim, aberta totalmente para o novo, que me dava a paz, né, a tranquilidade. Agora nós vamos entrar naquela fase de saber como é que foi noivado, como é que foi casamento, como é que é a sua vida aí. Vamos saber de tudo isso. Começa contando pra gente como foi o seu noivado. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então fica ligadinho que daqui a pouco chega a parte 2 dessa história de amor incrível que a Cacau está compartilhando com a gente.